Boa noite, amados, a paz esteja convosco. Estamos aqui nesta noite para transmitir esta palavra via internet a todos os amados que estão nos acompanhando. Sabemos que estamos passando por um período de intempérie e provavelmente, possivelmente, amanhã teremos fortes chuvas, mas estaremos orando no final desta pregação para que Deus esteja movendo, nos guardando e determinando a bênção dele sobre as nossas vidas. Eu gostaria de ler com os amados irmãos nesta noite um texto das Sagradas Escrituras e que nós podemos encontrar em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Vamos orar, estar lendo a palavra e na sequência estaremos orando para que Deus nos dê graça nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, amados: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Grande Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para entregar a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Sabemos que estamos passando por um período de pandemia, passando por este período de dificuldade no qual não podemos ter contatos com os nossos amados, mas sabemos, Senhor, que o Senhor é quem nos une, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos dá graça. Por isso, neste momento, Pai, que eu possa ser um canal de bênção para transmitir esta palavra ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu sei que muitos estarão ouvindo esta pregação e que esta palavra venha de encontro à necessidade e ao coração do sedente e do faminto neste momento em que estão ouvindo a Tua palavra, ou quem sabe mais tarde quando estarão ouvindo a gravação desta palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, capacita a minha vida, que não venha ser entregue aquilo que eu pense, aquilo que eu imagino, mas a Tua palavra fiel, justa e verdadeira é a minha oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amados, nós vemos aqui na palavra de Deus, o texto é bastante claro, uma orientação de Deus para Adão e Eva que estavam ali no jardim, que eles não deveriam comer do fruto que estava ali, ao qual Deus estava se referindo, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem desse fruto, eles certamente morreriam. O que Deus tem colocado no meu coração nesta noite, amados, é que muitas vezes nós temos nos deixado alimentar por coisas que não agradam a Deus, muitas coisas tóxicas para a nossa vida espiritual. Nós vemos aqui que Deus está se referindo à vida espiritual de Adão e Eva, que eles certamente iriam ter uma morte espiritual, porque eles até então estavam ligados com Deus, mas a partir daquele momento, se eles desobedecessem a Deus, eles estariam fadados a morrer espiritualmente. Os irmãos não conhecem muito a minha vida, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Oliveira. Eu tenho 51 anos, já há 33 anos já sou convertido ao Evangelho. E eu gostaria nesta noite, amados, de falar a respeito deste mundo no qual nós vivemos. E Deus tem me direcionado nesta noite a falar de que nós vivemos um mundo que poderia ser como uma grande floresta. E às vezes, quando nós nos deparamos numa situação de sobrevivência, às vezes a situação se torna difícil. Muitas vezes não sabemos se estamos vivendo nessa floresta, deixados neste mundo, e vivemos nele, e somos deixados aqui muitas vezes. Temos que tomar algumas atitudes
para que nós possamos continuar a sobreviver neste mundo. Nós vemos que numa situação de sobrevivência, eu falo sobre sobrevivência porque eu e a minha esposa gostamos muito de programas que falam com relação a isso. E nós aprendemos no decorrer de muitos programas que assistimos que muitas vezes a pessoa vivendo numa floresta, vivendo num lugar onde não tem muitos recursos, ela se obriga a tomar algumas atitudes, como às vezes tomar uma água contaminada ou comer certos tipos de alimentos que ela não conhece. E o que Deus tem direcionado a minha vida nesta noite, a falar com a igreja do Senhor, é que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós nos alimentamos. Se nós fôssemos colocados numa floresta, por exemplo, a floresta amazônica, se você e eu fôssemos deixados ali, não temos nenhum ou pouco conhecimento sobre sobrevivência na selva. Se nós fôssemos deixados numa situação dessa para que sobrevivêssemos ali por uma semana, por um mês, por um ano, encaremos desta maneira toda a nossa vida se nós tivéssemos que passar num lugar como este. O que nós faríamos? Aonde encontraríamos água? Aonde encontraríamos alimentos? Como nós encontraríamos recursos para manter a nossa vida? E no decorrer deste tempo todo que eu e a minha esposa, temos assistido estes programas, nós aprendemos que existem algumas maneiras nas quais nós podemos conhecer se um alimento ele é bom ou não para a nossa saúde. Da mesma maneira, é com relação à nossa vida espiritual. Nós precisamos saber se aquilo é bom ou não para a nossa alma. Se estamos no caminho correto ou trilhando um caminho incorreto. Mas essa noite, irmãos, sem nos prolongarmos mais, eu gostaria de mostrar para os irmãos, eu estou aqui com um iPad, ok? Eu gostaria de mostrar para os irmãos algumas fotos e de algumas frutas, porque você e eu estamos vivendo numa grande floresta que é o nosso transcurso por essa terra. Encaremos que seria uma grande floresta na qual nós estamos vivendo. E para que nós possamos nos alimentar, muitas vezes vamos nos deparar com frutas que nós pensamos que, pela sua aparência, talvez pensemos que sejam frutas que não seriam próprias para que nós pudéssemos comer. Aqui nós temos a foto de uma fruta chamada noni. É uma fruta muito boa para a nossa saúde. Aqui nós temos outra fruta também, vou aproximar um pouco o iPad da câmera para que você possa ver melhor. E nós vemos aqui, amados, um dragão vermelho, ou Red Dragon em inglês. Esta fruta também tem uma aparência um pouco feia, mas também é muito saudável para a nossa vida. E aqui nós temos uma fruta que talvez muitos de vocês não vão conhecer, mas ela se chama rambutan. É uma fruta que ela se assemelha com o lychee, uma fruta muito boa e muito saudável para a nossa vida. Então essas três primeiras frutas seriam frutas boas e nas quais nós podemos comer sem nenhuma sombra de dúvida. Agora nós temos uma outra fruta aqui, seria como uma ameixa. Se nós chegássemos numa floresta e nós nos deparássemos com uma árvore como esta, nós iríamos dizer assim como o brasileiro lá no sertão: hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Mas essa fruta, irmãos, ela é uma fruta venenosa e ela é muito perigosa para a nossa saúde. Nós vemos também aqui
uma outra fruta. Muitas pessoas pensam que essa fruta é boa para a saúde, mas se ela for ingerida em grande quantidade, ela pode danificar o teu rim. Se chama carambola. Muitas pessoas comem sem ter a ideia de que isso pode prejudicar os rins e trazer até a falência e levar até a morte. E a última, irmãos, que eu selecionei seria esta fruta. Ela parece um tomate, mas ela chama-se melancia de praia ou fruta de cavalo. É uma fruta bastante venenosa e também, se nós comermos esta fruta, pode levar à morte. Aonde eu quero chegar com todas essas fotos que nós mostramos aqui nesta noite, irmãos? Que quando nós estamos nessa floresta que se chama mundo, muitas vezes nos deparamos com coisas que aos nossos olhos parecem boas para se comer. E às vezes aos nossos olhos parecem ruins, mas não devemos apenas julgar pelos nossos olhos, porque aquele que deve nos orientar é o Espírito Santo de Deus na nossa trajetória nessa terra. Nós vemos na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo de Deus chega para Pedro numa determinada situação e fala para ele: Pedro, pega, mata e come. E ele fala assim: mas como eu vou comer algo que não é puro? E nós vemos que a resposta para ele é que quem é você para considerar impuro aquilo que o próprio Senhor santificou? O que Deus tem direcionado a minha vida nessa noite a falar ao teu coração, ao meu coração, irmãos, é que neste mundo no qual nós vivemos, muitas vezes nós temos permitido coisas tóxicas chegarem sobre a nossa vida espiritual e sobre a nossa vida física. Eu não gostaria de falar apenas sobre a nossa área física, mas eu gostaria de entrar na área espiritual. A palavra de Deus diz: venha e provai que o Senhor é bom. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida da nossa alma, um Deus que cuida da nossa vida. E, portanto, nessa trajetória, nesse período de sobrevivência que nós precisamos passar por esta floresta chamada mundo, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor para que Ele possa nos direcionar naquilo que nós devemos nos alimentar no decorrer desta vida. Porque, irmãos, muitas pessoas vão chegar para nós e vão citar a palavra de Deus como invertendo a palavra de Deus. E nós vemos que aquele que tira um tio ou acrescenta qualquer outra coisa na palavra de Deus, ele é chamado de anátema ou maldito. Então nós precisamos ter cuidado na nossa vida diária, para que nós possamos realmente, irmãos, andar na presença de Deus, porque Deus nos orientando, as toxinas deste mundo não vão infiltrar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Sabemos agora que neste período de pandemia, muitas pessoas estão se distanciando um pouco da casa do Senhor. Muitos não têm orado, muitos não têm buscado a presença do Senhor, muitos não têm lido a palavra do Senhor. Isso é um risco muito grande, porque as toxinas desta vida, irmãos, as toxinas deste mundo são muito perigosas para a nossa vida. Como nós lemos no começo deste culto, em Gênesis 2, versículo 17, nós vemos que no dia que comermos das toxinas, a nossa alma certamente morrerá. Então, amados, estamos rodeados por toxinas nesta floresta. Estamos rodeados por tantas frutas que muitas vezes pensamos que são boas para a nossa saúde e não são, e muitas que são boas e pensamos que não são. Nós aprendemos nesses documentários que nós assistimos, eu e a minha esposa, que existe uma forma que você pode testar se você pode comer ou não dessa fruta, desses frutos. Você precisa pegar essa fruta
você precisa tirar um pedacinho, tirar a casca, e você passa no teu lábio. E se não adormecer ou não tiver nenhuma reação, depois você pode comer. Eu tive uma experiência alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Eu cheguei num trabalho, irmãos, e eu gosto muito daqueles coquinhos doces que tem lá no Brasil. E eu cheguei num trabalho e eu cheguei ali, tinha três coqueiros com as frutas mais ou menos do tamanho de um ovo de pato, uns coquinhos vermelhos. E aquele dia eu falei para o meu help assim, eu falei, hoje, Destiny, eu vou tirar a barriga da miséria. Hoje eu vou comer esses 3 cachinhos de coco. Mas na hora, irmãos, veja como o Espírito Santo de Deus trabalha em nosso favor. Na hora me veio na memória aqueles documentários que eu assisti com a minha esposa, e no momento em que eu ia comer aquele coquinho, eu pensei, opa, eu não sei se isso aqui é venenoso ou não. Deixa eu passar ele no meu lábio para ver se realmente, eu vou fazer o teste para ver se ele vai ter alguma reação ou não. Eu fiz aquele teste, irmãos, e passou alguns segundos, uns 30 segundos, meu lábio começou a formigar e começou a ter uma reação química na minha boca. Então você veja como Deus nos orienta, como Deus faz com que nós não venhamos a cair no buraco. Neste período de pandemia, tenha cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você assiste na televisão. Não permita que as toxinas que estão à tua volta, irmão amado, querido em Cristo Jesus, venham tomar conta da tua vida. Na palavra de Deus diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos chegar no céu, irmãos. Sabemos que no final dos tempos, a palavra é clara, ela diz que o amor de muitos se esfriaria. Sabemos que essa situação que estamos vivendo hoje é para que nós venhamos a nos aproximar mais do Senhor. Porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Quando não podemos estar na igreja, vamos ouvir mais palavras gravadas, mais hinos de louvor, para que a nossa alma não venha enfraquecer, para que as toxinas não venham ter mais poder sobre a nossa vida do que o pão de mel que é a palavra do Senhor na nossa vida. Diz a palavra que quando João comeu aquele livro, o sabor daquele livro era como favos de mel. Amados, vamos neste período da nossa vida, vamos nos aproximar mais de Deus. Estes períodos no quais eu sei que muita gente não tem ido para muita parte, alguns não estão se cuidando, mas esses que estão com um pouquinho mais de tempo, vamos fazer com que esse tempo ele tenha valor sobre as nossas vidas e vamos nos alimentar de verdade com comidas saudáveis, com frutas saudáveis, que vai reverter num fortalecimento para a nossa vida, para que nós não venhamos morrer no decorrer da nossa trajetória por essa floresta que se chama mundo. Eu quero que realmente nessa noite você receba essa palavra no teu coração, em que você possa realmente cuidar mais da tua vida espiritual, cuidar mais da tua família, da tua casa, porque, irmãos, nestes momentos finais, eu encaro que estamos perto da volta, da vinda do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. E nós precisamos estar com a nossa casa intacta. As toxinas não podem chegar sobre a nossa família, sobre a nossa tenda, porque a palavra de Deus ela é clara que praga alguma chegará à nossa tenda. Mas se nós permitirmos que toxinas entrem sobre a nossa vida, certamente morreremos. Porque comeremos, desfrutaremos de coisas que não agradam a Deus, estaremos fadados a morrer. E a morte aqui não é uma morte física, é uma morte espiritual, é uma morte que vai ter consequências para o resto da nossa vida. Eu sempre comento
Eu trabalho na construção, os irmãos sabem disso. Eu sempre comento com o meu helper e eu falo para ele assim, até brinco com ele, eu falo assim, toma cuidado da tua alma, porque se aqui é quente, eu não quero saber como é o inferno. Porque, irmãos, nós podemos passar a nossa vida inteira tentando chegar no nosso ponto final. E um dia nos depararmos com o nosso Senhor Jesus Cristo e não recebermos a palavra que nós queríamos ouvir, que é: vinde, benditos de meu Pai. Vamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, para que nós possamos realmente guardar a nossa coroa e falar como Paulo falou: acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. A nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que nos garante a vitória neste período de dificuldades nas quais estamos atravessando. O bom da nossa trajetória com o Senhor, irmãos, é que a nossa vida não é restringida apenas no vale, mas passamos por vales e chegamos até o monte. E passamos tempo no monte, que simboliza tempos de vitória, tempos de sorriso, tempos de alegria na presença do Senhor. Não digo que quando estamos passando luta é momento de tristeza, não, porque nós precisamos dar graças a Deus em todos os períodos da nossa vida. Então, se você está permitindo que algumas toxinas que nós mencionamos aqui nesta noite cheguem na tua tenda, eu peço neste momento, em nome de Jesus Cristo, que você venha voltar a vigiar na tua vida, para que você possa entrar nas bodas do Cordeiro, você possa chegar e entrar pelas portas, quando o Senhor Jesus nos chamar para a grande festa que um dia teremos no céu. Esta noite eu gostaria de abençoar a igreja. Eu estarei fazendo uma oração pelos necessitados neste momento, e também colocando esta questão dessa tempestade tropical de categoria 1 ou 2 de furacão. Mas eu sei, irmãos, que nós estamos debaixo da mão do Senhor, e a proteção do Senhor é sobre a nossa vida, e nós desfrutaremos a proteção mais uma vez do Senhor sobre a nossa vida. Então, neste momento, receba a bênção e receba a vitória do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Vamos orar, amados. Grande Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada nesta noite. Sabemos que muitas foram as lutas e sabemos também que muitas vitórias virão de pessoas que ouvirão esta palavra. A tua palavra não retorna vazia. Pai, em nome de Jesus Cristo, sabemos que muitos precisam de uma bênção financeira, de uma bênção de cura, de uma bênção no casamento, de uma bênção de um trabalho para esta semana. Não importa qual seja a bênção, ó Pai, mas nós determinamos esta bênção sobre a vida do teu povo através do nome de Jesus Cristo. Também estamos enfrentando esta tempestade tropical, não sabemos se tempestade, se furacão 1, furacão 2, mas nós sabemos que em teu nome há poder para determinar que os ventos venham cessar no nome de Jesus e que estejam detidos no meio do mar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite oramos. Precisamos da chuva, mas não necessitamos dos ventos. Por isso determinamos que cessem os ventos para a glória do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nesta noite também, sabemos que a igreja está atravessando, como nós também, neste período de pandemia. E a igreja precisa da tua oferta, precisa do teu dízimo, e mais você, porque quando você devolve o dízimo na casa do Senhor, e eu também, nós somos abençoados. Então você tem a oportunidade nessa noite de ofertar através do Zelle. O telefone da igreja é 561-563-3078. Repetindo, 561-563-3078.
A palavra de Deus diz, amados, que é melhor dar do que receber. Então, nesta noite, abra o teu coração, determine a bênção sobre a tua vida, porque eu não posso repreender o devorador, mas quando você devolve o dízimo e a oferta, o próprio Senhor Jesus repreende o devorador e a bênção chega sobre a tua vida. Então, nesta noite, prepara teu dízimo, entra lá no app, devolve e Deus vai te abençoar. Estaremos orando também neste momento para abençoar e consagrar essas ofertas para a obra do Senhor. Grande Deus, sabemos que é o Senhor que repreende o devorador, que faz abrir portas aonde não existe, que faz determinar a vitória sobre a vida da tua igreja. Conforme a fidelidade do teu povo, determina a bênção sem medida e determina a vitória sobre o teu povo, em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.